Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E conforme eu prometi no primeiro podcast desse mês, hoje é dia de falar de uma coisa que eu deveria ter falado antes. Sim, mas eu vou falar agora para fechar o ano, porque eu acho que passar o ano sem eu falar dessa obra é um sacrilégio, para dizer o mínimo. Vocês estão vendo aí, eu sempre repito isso, vocês estão vendo na thumbnail, no título. Hoje eu vou falar sobre Scott Pilgrim Take-Offs, né, a nova animação que saiu na Netflix aí no mês passado. Na data que eu tô gravando isso, ou até mesmo na data talvez que você esteja ouvindo, você tá ouvindo isso antes do ano virar, faz menos de um mês, tá? Então assim, vamos lá que eu acho que é interessante a gente dar um contextinho aqui pra quem não conhece. Scott Pilgrim, ele foi escrito e ilustrado por Brian Lee O'Malley. Ele foi publicado em 6 edições ali na gringa, né, no Canadá e nos Estados Unidos, de agosto de 2004 até julho de 2010, tá? Então, assim, ela foi publicada pela Unipress. No Brasil, esse material ele saiu pela Companhia das Letras, que inclusive está em catálogo até hoje. E aqui no Brasil, ele saiu em 3 edições que são 2 em 1. Além disso, a edição americana, ela tem uma versão em capa dura e 100% colorida. E essa edição ela saiu de 2012 a 2014, de agosto de 2012 a abril de 2014. Vale mencionar que temos um filme, né, obviamente, que é um filme que saiu em agosto de 2010, dirigido pelo Edgar Wright, e intitulado Scott Pilgrim contra o Mundo. Que aí vocês já entenderam mais ou menos onde vamos. Além disso, a série também conta com um joguinho, desenvolvido pela Ubisoft, que foi lançado para PlayStation e para Xbox. Eu joguei a demo dele, é bem legalzinho. E aí, eis que, não lembro quando exatamente, mas a gente teve a notícia de que a série teria uma animação. Foi um hype, yay! Comemoração, felicidade, alegria. E esse anime saiu na Netflix, todos os 8 episódios, no dia 17 de novembro. Eu assisti a série inteira, terminei aí alguns dias depois, eu vi bem rápido, inclusive, é bem interessante eu destacar esse detalhe, porque, cara, eu literalmente maratonei o bagulho, e eu não sou muito de maratonar, mas eu tava muito hypado. E pra quem não conhece a história do Scott Pilgrim, tem um podcast, então não vou entrar nos pormenores aqui sem tentar explicar a história. Tem um podcast aqui do Comentando, acho que se não falei a memória, tá na casa ali dos 50, eu acho que é o 51, 52, 53, alguma coisa assim. Mas vai estar o link aqui em cima pra vocês irem ouvir. Mas qual que é a graça do Take-Offs, né? E aí entra o ponto, porque no Brasil não ficou Scott Pilgrim Take-Offs, ou Scott Pilgrim Decola, ou Scott Pilgrim Side Cena, ou qualquer coisa que o faça sentido quando a gente fala da série. No Brasil ficou Scott Pilgrim a série. Então aí mora o primeiro problema quando a gente fala dessa série, certo? Porque pra todo mundo que conhece Scott Pilgrim, a gente sabe que aí eu vou ter que entrar na pequena sinopse que a gente conhece o menino Scott Pilgrim, que se acha um jovem extremamente descolado, ele namora uma colegial, um belo dia ele conhece a Ramona, e aí ele descobre que tem que, pra ficar com a Ramona, ele vai ter que derrotar os 6 ex do mal dela. E aí nesse meio tempo a gente vai tendo uma jornada de crescimento do nosso menino Scott Pilgrim, que ele vai deixando de ser um menino pra virar um homem de verdade. E aí a gente vai tendo traumas, vai tendo decepções amorosas, vai tendo diversas coisas que vão nos mostrando ao longo da narrativa ele como personagem deixando de ser um cara totalmente imaturo, irresponsável e tal, pra se tornar uma pessoa mais responsável, mais consciente do que ele é. E o Take-Offs, ele tem por primícia, focar especificamente na Ramona. Sim, eu acho que é legal já começar por aqui, porque muita gente vai falar, ai meu Deus, mas é spoiler. Não. Se você viu o primeiro episódio, você já vê que realmente o foco da série, ele meio que não vai ser o Scott Pilgrim. E eu não vou explicar o porquê, porque você vai ter que assistir. E aí, quem é o foco? Se a gente não tem o foco no nosso menino protagonista, a gente vai pra berida protagonista, a gente vai pra Ramona. E isso é uma coisa que eu achei muito ousada. Tá, em primeiro momento eu fiquei muito, uau, será que a gente vai ter alguma mudança na forma da narrativa? Vai ter alguma brincadeira e tal? E não, depois tipo, de 2 episódios, 3... à medida que a história foi indo, eu fui percebendo que não, que a ideia realmente era focar na Ramona. Mas por que focar na Ramona? Porque o discurso aqui, ele muda. Enquanto o discurso do quadrinho, ele é o garoto, né, o cara que ainda se acha jovem, com diversos traumas, com zero responsabilidade, né, nas coisas que faz, sendo molecão, ele vai começando a se entender, percebendo que ele tem que parar de ficar ignorando as coisas, tipo as coisas erradas, as merdas que ele faz, começar a entender que aquelas merdas são necessárias também para que ele cresça. E ele vai amadurecendo até o momento que ele realmente entende
conceitos básicos de uma vida adulta, que é o quê? Fiz merda, eu tenho que assumir que eu fiz essa merda e me perdoar por as coisas erradas, assim como ter o perdão de quem eu magoei. E além disso, entendendo que os sentimentos dele não são coisas pra ele ficar reprimindo, ou ficar simplesmente ignorando. Aqui a gente tem uma outra versão, porque pra todo mundo que leu os quadrinhos de Scott Pilgrim sabe que um dos maiores problemas da Ramona era a Ramona não tinha responsabilidade afetiva alguma com as pessoas com as quais ela se envolvia. Não é que os ex-namorados do mal dela eram ex-namorados do mal. Com exceção do Gideon, porque o Gideon é um cuzão. Mas, assim, muitos deles eram só pessoas que ela simplesmente foi cuzona com eles, entendeu? Ela simplesmente olhou e falou, é isso, um abraço e ponto. Ela não tem uma responsabilidade afetiva, então a gente vai meio que tem uma narrativa que ela se foca em, especificamente, mostrar essa evolução da Ramona. Que é uma coisa que no quadrinho, pra quem leu, a gente só vai realmente ter essa noção de evolução da Ramona à medida que ela vai se relacionando com o Scott, a gente vai chegando mais pro final, que são coisas muito sutis, onde fica mais clara essa evolução dela é no último volume, bem ali depois da batalha final, que é uma conversa que ela e o Scott têm. E ali a gente realmente percebe que ela tá amadurecendo, porque ela consegue ser honesta com ele, em falar que ela não é uma pessoa muito forte, que ela entende que, tipo assim, muitas vezes ela foge, ela não tem responsabilidade afetiva, que ela entende que muitas vezes ela simplesmente não consegue ficar parada no mesmo lugar. E por ela não consegue ter essa honestidade consigo mesma de falar o que ela sente. Ela não consegue lidar com os sentimentos dela. Então, de uma forma muito geral, esse é o discurso assim que ela acaba tendo junto com o Scott, que ela fala assim que não sabe ser forte. Isso é um dos momentos mais bonitinhos. Que ela fala que não sabe ser forte e ele deixa claro que é só ela se esforçar, né? Que realmente se ela tentar, ela consegue sim ser forte. E não é um tentar de, você está se fazendo de vítima. Não, é um tipo assim, putz, às vezes o bagulho tá difícil. Vamos lá. Vamos, ao invés de simplesmente só se render, vamos avançar, mesmo na dificuldade. Então é isso que ele utiliza muito como tentar ser forte, porque querendo ou não, dificuldades sempre vão vir. E a gente não é forte pra aturar todas essas dificuldades, entende? A vida adulta não é essa janta, não é esse mar de coisas boas. Então muitas vezes o bagulho tá punk e o que a gente tem que acabar fazendo é mesmo sabendo que tá punk em frente. É só tentar, né? É aquilo, não é impossível, é apenas difícil. Então se a gente fizer, a gente consegue. Então é bem interessante a gente ver que, tipo, um pequeno ponto que a gente conseguiu ter uma noção, o roteiro, ele trabalha muito bem isso. Ele entende que ele precisa trabalhar a personagem. E aí a gente já começa a entrar num mérito de ter na mão do autor. E esse ano é a segunda obra que tem mão de autor e eu tô falando que o bagulho é bom. Né? A primeira foi Slamdunk e a segunda é essa. Que é onde o autor, ele entende a paixão do que ele tem, ele entende a visão que ele quer mostrar e ele consegue fazer com que a equipe entenda essa visão também, trabalhar junto. O roteiro da série, inclusive, tem, né, o Brian O'Malley, junto com o grupo de roteiro e tudo mais, ele escrevendo também, ele também deu pitacos. Então todo esse fluxo narrativo da história foi pensado com o autor também olhando e falando, que tal? Então, assim, é uma coisa que a gente percebe que é uma visão ampla. Ela pega aquele conceito que a gente já tinha do filme, aquele conceito que nós já tínhamos do quadrinho e até do game, ele simplesmente fala, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro. Um caminho que se expande muito mais, um caminho que gera muita diversão, porque tem muita coisa que a gente não espera e acontece. E mais do que isso, é um caminho que mostra o crescimento de uma personagem que na época, primeira vez que a gente viu assim, a gente teve um crescimento dela, mas não foi tão linear, não foi um crescimento tão expansivo e bacana. Né? Além disso, é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, ao longo dos episódios, e vai vendo ela tentando realmente se corrigir com o junto dos ex, né? Então, quando ela fala com a Roxane, quando ela fala com o Lucas, à medida que ela vai falando com cada um deles, ela deixa muito claro as visões que ela tem. Então, por exemplo, com a Roxane, ela admite que ela realmente vacilou. Que ela... Não é óbvio que a gente tem novamente de forma mais atualizada, o negócio dela ser bi, né? Ela não querer admitir que ela já ficou com a Roxane. Então é bem legal isso. Assim como também é muito bacana ver a forma como ela conversa com o Lucas, com o Todd, e por aí vai. E aí são pequenas mudanças também que são feitas ao longo da narrativa, que torna todo o processo num todo muito grandioso. É óbvio que sim, eu vi gente que comentou algumas coisas que eu também concordo. Por exemplo, a Knives aqui, ela é uma vírgula. A Knives estar aqui e ela não estar depois do primeiro episódio não faz muita diferença. Até porque até a jornada de crescimento da Knives, ela é muito mais atrelada ao Scott. Então, da forma como fica aqui,
fica muito, putz, você morreu, eu fiquei pensando, comecei a ver que você foi babaca comigo quando eu tava morto. Nossa, eu tô meio que dando até um mini... Não é spoiler porque você tá no primeiro episódio. Mas ela meio que começa a pensar referente a uma situação e ela meio que amadurece muito rápido. Enquanto no quadrinho, por exemplo, a gente tem um amadurecimento. E aí que mora justamente essa questão da via de mão dupla. Porque a parte, se a gente pega a história olhando do ponto de vista da Ramona, é óbvio que o crescimento vai ser muito mais focado nela. Porque toda a jornada da Ramona, ela é uma jornada muito mais solitária, uma jornada que tem pouco envolvimento. Então, óbvio que a gente vai ter, tipo, a Kim virando mais amiga da Ramona, porque são duas personagens que elas acabam tendo um envolvimento de amizade muito grande. Mas personagens que são mais núcleo do Scott, é óbvio que a gente também não vai ter tanto trabalho. Obviamente que a gente tira, tipo, a Kim, como eu falei, e a gente tira o Wallace, porque o Wallace, onde ele tá, ele brilha. É um dos melhores personagens que está. Mas é bem interessante isso. Assim como é interessante a gente vendo a Ramona, deixando muito claro que desde a primeira vez que ela saiu com o Scott, ela meio que, como ela diz, rolaram faíscas. Mas ela luta muito contra isso. Então isso é muito interessante, assim como também ajuda muito a gente a perceber o quão diferentes são as abordagens. Porque às vezes uma mudança de visão, a gente já pode mudar todo um conceito, e essa mudança de visão é muito legal. Além de ser legal, ajuda muito quando chega nos momentos das revelações. Porque, cara, quando chega revelações, é um eita atrás de eita que você fica, irmão, isso aqui tá interessante. Aí você faz não tava esperando isso. Uau, não estava esperando aquilo. E quando você vê, você já teve vários eita atrás de eita ali, e você tem um arco final muito bem desenvolvido, você tem um momento para crescimento dos personagens, e é muito interessante quando você percebe que o vilão, com várias aspas, o antagonista dessa parte da série, ele tem uma visão muito mais voltada, tipo, eu não quero me magoar. Então, para que eu não me magoe, eu vou tomar uma atitude precipitada e até mesmo burra, para que as coisas fluam. Então, assim, é meio maluquice demais, mas uma maluquice que só Scott Pilgrim pode nos entregar, com momentos que realmente nos agregam, realmente nos fazem comemorar, nos fazem pensar um pouco mais. Em especial, como eu disse, nessa parte mais final, porque ao longo da narrativa que a Ramona vai fazendo investigação, a gente vai tendo momentos divertidos. É óbvio, como eu disse, a gente vai tendo o Wallace roubando a cena, porque quando acontece o rolê com o Scott no primeiro episódio, meio que os caras começam a fazer uma paródia do filme, então mostrando como seria se as coisas tivessem seguido corretamente, porque é bem interessante mencionar, o Yong Neil, ele é um personagem aqui que tem uma utilidade muito maior também que na série, porque ele quer ser roteirista de cinema e ele consegue ter uma ideia foda, né, de roteiro. E é esse roteiro que ele tenta adaptar, que nada mais é que o Scott Pilgrim contra o mundo. Aí tem algumas referências, tipo com piada, com o nome do diretor e por aí vai, que são coisas muito geniais, são coisas muito bem pensadas. Pra quem já é marinheiro velho de guerra, olhar isso e comemorar, dar risada, falar, putz, isso é muito genial. Mas pra galera que tá começando agora, acaba sendo tipo uma referência ali que morre. Então sim, ele é uma série anime que é pode ser uma porta de entrada pra quem realmente olha e fala, eu só quero ver. Porque ele é uma série legal, ela é uma série funcional que realmente sabe trabalhar aquelas questões que ela tá se propondo. Porém, entretanto, todavia não obstante, se você conhece o material base, você consegue tirar um proveito maior. E não é que você consegue tirar um proveito maior porque sem isso a série não é boa. Você consegue tirar um proveito maior porque, cara, é muita coisinha boba assim, que quando você conhece a linha narrativa ou do filme ou do quadrinho, você percebe as conexões, você percebe como que aquilo se agrega. E essa talvez seja a graça de materiais assim, é material que você olha e você fala assim, puta, isso agrega muito ao material que eu já tenho. Então, por ser desta forma, acaba gerando uma empatia muito grande, acaba gerando realmente o interesse no seu espectador. E sim, obviamente que a gente que viu e conhece toda a lore, a gente fica empolgado, a gente fica querendo novas temporadas, e fica querendo mais uma porrada de coisas que em alguns casos não são tão possíveis, uma vez que já foi dito em algumas entrevistas que sim, a equipe não tem um planejamento para uma segunda temporada. Então, obviamente, se for anunciado, a gente sabe que provavelmente não vai demorar anos, mas vai dar uma demorada. Por quê? Porque a ideia da equipe era uma temporada. Tanto que na entrevista que eu vi, numa das, eu vi que eles falaram que, tipo, até todo o processo ele se deu pensando em fazer algo autocontido. Justamente pra, tipo assim, não se gerar talvez essa dependência de ter que fazer uma segunda temporada e por aí vai. Porque pra quem também não sabe disso,
O Brian O'Malley, ele criou o Scott Pilgrim, quando ele terminou, pouca coisa depois, uma média depois, ele fez o Seconds, o Repeteco, que isso aí vai virar podcast em algum outro momento. E aí, no período que ele fez Repeteco, teve algumas entrevistas também que ele mencionava a ideia que sim, que ele poderia fazer um segundo quadrinho, né, um Scott Pilgrim 2. Porque é basicamente isso, tipo, a gente sabe que a ideia, num geral, ela não é sempre ficar ali presa ao material que já existe, e muitos autores não têm essa ideia. Muitos autores, eles simplesmente querem fazer aquilo naquele momento e se mais pra frente surgirem ideias para próximas produções, é óbvio que ele vai correr atrás de fazer isso. E até citar exemplo, o Neil Gaiman com American Gods. Ele tinha o primeiro livro, a ideia era somente um livro, mas quando a galera fez a série, por exemplo, que foi cancelada, né, mas na época que a série começou, o Neil Gaiman mesmo falou, eu tenho uma ideia agora para fazer um segundo Deuses Americanos, mas eu não vou me influenciar, por exemplo, pela série ou por qualquer coisa do gênero. Eu vou escrevendo no meu ritmo. Porque é sobre isso. Autores têm esses momentos criativos, têm esses picos criativos, e isso é muito interessante. E é interessante quando a gente vê o próprio autor envolvido nas produções e mostrando que, tipo, a ideia que ele tem interessante às vezes, que ele poderia guardar por resto da vida, ele utilizou da forma mais sagaz possível. Que aqui foi na animação. São bons momentos, é uma agregada, assim, de coisas divertidíssimas. Pra mim, assim, sinceramente, é uma das melhores coisas no quesito série. Olha que eu não sou muito de ver séries. Mas essa animação, ela é uma animação muito acima da média. É uma animação que funciona muito bem. E, acima de tudo, é uma coisa, assim, que pra quem gosta de quadrinhos, quem gosta do estilo anime, mano, vale muito a pena. Não é só porque, nossa, é um anime, não. Ele é uma animação americana mesmo, tipo, obviamente o estúdio que é responsável é o Science Saru, né, o Science Saru, que é um estúdio japonês, é um estúdio que fez aí Devilman Crybaby, é o estúdio do Riding Your Wave, né, e por aí vai, que são animações mais voltadas, e o Science, ele tem um estúdio de ser uma pegada mais autoral, então realmente é um estúdio que arrisca mais, que tenta criar coisas mais diferenciadas, e gera uma coisa muito legal. Eu não vou ficar aqui babando, mas tem muito saco, Gabo, mas tem muito isso, eu não manjo. Eu manjo de falar de coisa que eu gosto, e eu acho que falar de Scott Pilgrim, pra mim é o mínimo. Como eu disse, já tem um podcast onde eu falo do quadrinho, que eu falo um pouco do que eu gosto. Então aqui, pra eu falar do Take It Off, eu tenho que ser honesto em dizer, ele é um material que sim, pra quem já conhece, é um apêndice, é mais uma parte de um grande universo onde a gente tem realidades alternativas, obviamente, tem diversas possibilidades e se torna um material extremamente divertido. Já pra quem não conhece, pode ser uma animação legal, mas talvez não vai ser tudo isso que é pra mim, por exemplo. Porque pra mim, essa é uma animação que eu muito provavelmente vou querer ver a cada ano ou a cada 2 anos, porque eu gostei, eu acho que o resultado no geral ele é um resultado muito positivo que se agrega muito, tá? Mas, em todo caso, fica a minha recomendação a mestre aí, vai ver Scott Pilgrim Take It Off, se você não foi ver ainda na Netflix. Se você já assistiu, comenta o que você achou também, né? Tá aí aberto espaço para comentários aqui embaixo. Mas, assim, é uma série que eu realmente recomendo, especialmente porque eu amo Scott Pilgrim e isso não é segredo pra ninguém, ok? Galera, então vamos lá. Como eu disse, esse episódio fecha, né, o dessa semana. Aí agora a gente só tem na próxima semana, que aí serão mais 2 episódios. Ou vai que surge alguma notícia bombástica pra surgir um terceiro? Não sei. Mas assim a gente fecha essa semana do Comentando. Na próxima semana tem mais 2 episódios, certo? Então, se esse é o primeiro episódio que você tá conferindo do Comentando, não esquece de deixar aí a sua inscrição, né? Seguir, né, no seu agregador favorito, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. Se for algum outro aí, também não esquece de deixar essa inscrição. Se é um podcast que tem avaliação, não deixa, né, de avaliar. Dá a sua nota porque você achou. Se você quiser, pode ouvir. Aí tem mais 171 episódios pra você ouvir, até cansar. Tem episódios mais curtos, tem episódios mais longos. Então, assim, vai ouvindo o segundo que você achar legal, certo? Sempre lembrando também de recomendem o podcast pra um amiguinho. Se você é marinheiro de primeira viagem e curtiu, recomenda pra mais um amigo. Se você é um cara velho de guerra aqui conosco, recomenda pra um amigo ou 2, você que sabe. Tá, mas não deixe de indicar, porque assim, com isso a gente vai crescendo cada vez mais, tornando aí esse podcast uma grande casa do saber, né, com temas variados, vocês entenderam, certo?
Mas também lembrando, todos os meus contatos estão aqui embaixo, minhas redes sociais, então Spotify não, Instagram, Twitter, por aí vai. Então me segue aí no que você preferir, certo? Ou se quiser mandar também um e-mail para falar alguma dúvida e tudo mais, também pode mandar. Por hora é isso, um abraço e nós fomos!